Esse episódio é para você que pensa que fitoterapia, naturopatia, enfim, é só para plantas medicinais, é só para a cura de doenças que são físicas, mas não. A fitoterapia e a naturopatia também ajuda você que tem problemas emocionais. É isso, Fernanda? Total. Verdade? Claro. Hoje eu tô com a Fernanda Gimenez aqui, fitoterapeuta, naturopata. Isso. E falou pra gente aqui que tem 30 anos de idade, que não é verdade, porque a gente vai começar a exigir RG para entrar aqui no Saúde. Pouco tempo. No Saúde Fora da Caixa, né? Mas olha aqui, ó. 30 anos de idade? 30. Taurina, acabou de fazer? Acabei de fazer, agora final de abril. Acabou de fazer, né? Acabei de fazer. Taurina aqui, ó, sendo entrevistada por um virginiano. É tudo terra aqui hoje. Tudo, vamos tudo lá, terra. vamos embora. Tem que funcionar. Terra, vem da terra também. Tem que funcionar. Totalmente. Tem que materializar. Uhum. Se a gente vai fazer uma coisa, você pode acreditar porque é bem feito. É verdade ou não? Com certeza. A gente faz uma curadoria, a gente te entrega o que funciona. É, lógico. Esses são os de terra. Somos nós. Bora. E mesmo falando do que é isso daí que você falou, né? Que entrega a verdade. Tem muita gente que ainda acha que planta medicinal é misticismo, que óleo essencial também é só o cheirinho, essa bobeirinha. Isso eu bato muito na tecla. De dizer, óbvio, tem a parte energética, tem a parte da atuação sutil mesmo das plantas. Eu acredito muito. E não precisa acreditar ou ser essa parte mística para entender esse lado. Só a gente pensar. Quando você vai em meio à natureza, está lá no meio do mato, na floresta, você sente algo diferente. Questão da poluição, do ar, tudo, mas existe uma energia vital ali dentro. Mas também tem essa parte da composição bioquímica das plantas. E isso eu defendo muito também, porque as pessoas ainda têm um pensamento de... Tem aquilo que eu falo, tem um resgate, tem as pessoas resgatando o que é natural, isso é muito positivo, e outras que ainda acham que é misticismo, que é tudo isso. Mas não, tem esse efeito, tem efeito fisiológico. No campo emocional também eu vejo muito. Hoje em dia, as pessoas buscando... Brasil top 1 em ansiedade, né? Sim. Infelizmente. Então, o que é natural pode não ser só complementar. Eu falo muito disso. Então, mas só alternativo. Fernanda, a gente sabe que você tem muitas alternativas naturais. Então, por exemplo, existem alternativas naturais para emagrecer, existem alternativas naturais para diabetes, ansiedade, depressão, não é isso? Sim. Então, as pessoas já estão te procurando já com finalidade emocional. Mas, assim, as pessoas normalmente procurariam um psicólogo. Sim, sim. Até é o ideal, para alguns casos, ter o acompanhamento de outro profissional. Eu sempre defendo isso, que cada qual com o seu profissional, com a sua área. Mas, ainda assim, a parte de alternativa, eu falo, tem muitas questões que o natural, ele pode ser o principal. Ele pode ser o principal. Eu não digo aqui para quem está em casa abandonar o tratamento que faz de forma nenhuma, só quem o prescreveu e tudo mais. Mas, em muitos casos, o natural ele pode ser o principal. Então, eu falo muito que as plantas elas têm algumas categorias de indicação. Então, ela pode ser algo complementar. Então, você já faz um tratamento, mas você quer complementar, quer aumentar aquele objetivo que você está buscando ali. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está fazendo um tratamento mesmo para emagrecer, tá? Com nutricionista. As plantas medicinais podem aumentar com esse objetivo de emagrecimento. Plantas com ação diurética, com ação desintoxicante, termogênica, enfim, diversas plantas. Aí tem também as plantas que vão atuar de maneira complementar a sintomas secundários. Então, a pessoa faz um tratamento para alguma questão, vamos dar um exemplo do câncer, um tratamento de câncer, e aí ela faz o uso de tratamento e deve seguir com isso. Mas esse tratamento traz algum tipo de efeito colateral, alguma questão. As plantas entram para aliviar esses sintomas secundários ou efeitos adversos desse tratamento primordial que ela está fazendo. Tem a indicação das plantas para prevenção. Então, é o que eu sempre falo, a gente pelo menos não deveria fazer uso do que é convencional para uma questão que nem surgiu. Igual, eu acho que eu vou ter uma dor de cabeça, vou tomar aqui um remédio. Tem o efeito colateral, aquele remédio, né? Por mais que seja algo que vá sendo invisível, que não fala-se muito, que falam que é só um remedinho tranquilo, vai tendo ali uma sobrecarga no organismo. Mas o que é natural, ainda tendo o seu grau de toxicidade, a gente pode fazer uso de forma preventiva.
Eu, por exemplo, sempre falo até na rede social, todo mundo, um chá por dia, coloque mais plantas medicinais na sua alimentação, faça uso daquilo que é natural, para não chegar a ponto de alguma questão chegar no nível físico, piorar de alguma forma. Então, preventivo também. Pois bem, complementando algo, auxiliando sintomas secundários de forma preventiva e como cura principal, como tratamento de muitas questões. E aí eu fiquei até me perguntando aqui agora, enquanto você estava fazendo esse comentário, porque, cara, é importante chamar a atenção das pessoas, porque assim, de onde, por exemplo, você que está nos ouvindo aqui, estou com uma colega aqui, fitoterapeuta e naturopata também, assim como eu, mas que está dando até aula já para as pessoas, né? Está até ensinando outros profissionais, né? De onde as pessoas acham que os remédios que estão na farmácia vieram? De onde vocês acham? Exatamente. Veio de Marte? Exatamente. Ué, exatamente. Primeiro, o medicamento veio da planta, né? Pois então. Salgueiro branco, Salix alba, o AS, né? Ácido acetil salicílico. A famosa aspirina. A famosa aspirina, que é um dos medicamentos mais... do salgueiro branco. Eu acho que aspirina, eu faço uso de aspirina de vez em quando. É o medicamento que eu mais confio para dor, né? A gente que faz exercício físico, etc. Sim. Eu não tomo outra coisa, só tomo aspirina. Eu acho que foi um dos remédios mais incríveis que o homem já criou, a aspirina. Né? E eu falo muito disso também. E por que eu quero pontuar isso aqui? Desculpa te cortar. Imagina. Por que eu quero pontuar isso aqui? Para não ficar, muitas vezes lá nas minhas mídias sociais, fica ali aquele fla-flu, fica aquele Corinthians e Palmeiras. Né? Então assim, alopatia, que são os remédios da farmácia, ela tem seu lugar, porque toda forma de cura tem o seu lugar. Total. Né? Agora, a gente não pode negar essa modernidade toda essa tecnologia. Né? E isso é algo que eu falo muito também, Ricardo. Às vezes, exatamente na rede social, acaba chegando alguém de paraquedas, vê a gente falando do que é natural e acha que a gente está indo contra. De forma nenhuma. É essencial. A medicina convencional é essencial. É essencial. Tanto que, se a gente falar, lá atrás, eu falo muito de resgatar esses saberes naturais. E às vezes, esse comentário, mas lá atrás a expectativa de vida era muito menor. Claro, a modernidade ela veio para somar. A gente está aqui usando da tecnologia e tudo mais. É necessário. Se eu tiver que fazer uso, eu vou usar, como já fiz. E é essencial. Agora, esse pensamento de resgatar, quando possível, o que é natural, justamente para que haja um equilíbrio nisso. Então, como eu falei de prevenção, você vai, por exemplo, uma mulher que na tensão pré-menstrual, TPM, eu atendo mais mulheres, inclusive. Então, ela sabe que há um desequilíbrio ali acontecendo. Primeiro, investigar aquela raiz daquilo, investigar um pouco mais, mas também já começar a fazer uso de alguma planta medicinal, de um fitoterápico, da aromaterapia, para que haja um conforto ali. Então, ao invés de já tomar algum medicamento, poder ir para o natural. E, em muitos casos, também ir para o natural. Mas sempre pensando nesse equilíbrio mesmo. Não dando as costas para nenhuma das medicinas, para nenhuma das vertentes. E sim andando de mãos dadas, é o que eu sempre falei. Realmente. Eu acredito nisso, sim. Vejo também que esse conhecimento da fitoterapia, da naturologia, Sim. ou seja, do conhecimento do que a natureza pode fazer por nós, ele vai sendo colocado de escanteio, sabe? Ele vai sendo colocado de lado, sabe? Porque, com certeza, a gente não pode tampar, os olhos, né? Nem o sol com a peneira, né? Eu acho que essa tecnologia toda dos remédios, da farmácia, ela trouxe um conforto. Reconheço que é um conforto bem perigoso, mas trouxe um conforto. Porque, realmente, quando eu que já tive em comunidade, no começo da Nação Verde, para a gente poder ter alguns produtos naturais nossos, eu tinha que, muitas vezes, visitar muitas comunidades, fornecedores, etc. Porque em 2009 para 2010 era tudo muito no começo, não tinha nada. Né? Sim. Então, eu tenho fotos assim que eu visitei comunidades em Manaus, lá no Amazonas, visitei no Pará. Então aquilo foi um aprendizado muito grande, né? De duas formas, né? Primeiro que você aprende muito com eles, e muito do que nós usamos na farmacopeia brasileira
foram os nativos que nos Super ensinaram. Sim, Né? sim, de boca a boca. Mas eu percebo também, quando eles usam uma aspirina, por exemplo, um remédio, eles endeusam aquilo, é impressionante. Então, eu tinha, na época, o Rafael, que me acompanhou, que era um médico indigenista, e aí eu perguntei para ele, por que a sua casa aqui é toda cercada na mata, né? Toda cercada com... Vocês têm medo de ser roubado aqui no meio do mato? E ele me respondeu assim, pior que a gente tem. Eu falei, mas o que eles vão roubar aqui? Sabe o que ele me respondeu? Os remédios. Caramba. Sim. O índio, quando o índio toma uma aspirina, qualquer coisa que acontecer com ele, ele toma uma aspirina. Eu fiz um curso numa aldeia indígena. Tá. Porque ele começa a endeusar aquilo, que é a cultura deles. Sim. Então, se ele tem uma dor, ele toma aspirina. Porque sana, né? A dor ali, então. Então, ele acha que aquilo vai resolver qualquer coisa. Se um bicho atacar alguém, ele vai lá e dá aspirina para a pessoa. Foi assim, um conhecimento, assim... Mas, pensando nesse um aprendizado sensacional que eu tive com ele, sabe? Sim. E muitas histórias, né? Isso é uma delas, mas o que ficou muito claro para mim é que essas coisas precisam conversar. Eu acho que a naturologia é algo do dia a dia, né? Sim. Sabe, trabalha na base prevencional, sabe? Total. E o remédio é na fase aguda. Isso, para alívio. E tá até na origem da palavra, né? A palavra medicamento, né? Quando você vai na origem da palavra, quando você tenta traduzir a palavra medicamento, desde o grego, você percebe que medicamento é tentar voltar para algo, tentar voltar para a natureza. E remédio, de remediar, né? É quando você faz esse esforço para que aquela natureza volte, na origem da palavra, né? Sim, legal. Quando eu estava... Você deve ter passado por isso também. Quando você tá estudando Paracelso, por exemplo, quando ele cria a palavra laboratório, é um aprendizado que eu nunca mais esqueci. Labor, de trabalho, e de oratório. Olha só. Que é espiritualidade. É oração. Isso aí eu não Vem sabia. daí a palavra laboratório. É incrível. Incrível. Porque Paracelso, ele entendia que a cura ela vinha do invisível. Ele precisava de orientação para poder chegar a determinadas conclusões do que para que cada princípio ativo servia. Ele entendia uma certa ciência nos seres. Sim. E foi ele que deu, quando descobriu o óleo essencial, muito antes do Gattefossé, que é o pai da aromaterapia, mas ele que deu o nome de quintessência. Explica isso. Pro óleo essencial. Explica aí. Ele descobriu nas plantas, então, estudando as plantas mesmo, ele descobriu que ela tinha ali uma composição, algumas plantas, porque nem toda planta produz ali o óleo essencial. Ele descobriu que tinha uma substância diferenciada. E ele chama de quintessência. Ou óleo essencial, que mais para frente, aí Gattefossé, na França, vai nomear de óleo essencial, vai dar o nome aromaterapia, mas a aromaterapia vem muito antes disso. A planta medicinal, algumas plantas começaram a produzir o óleo essencial dentro de si. Então, toda planta medicinal ela produz ali seus compostos bioativos a partir do metabolismo secundário. E algumas dessas ainda produzem o seu óleo essencial. Falam que as plantas com essa sabedoria começaram a desenvolver essa composição diferente para autoproteção. Então, para afastar micro-organismos, para atrair agentes polinizadores, por isso o óleo essencial ele tem o aroma, tem que ser aromático para atrair esses agentes polinizadores, para afastar micro-organismos também, para adaptabilidade no solo e tudo mais. Então, algumas começaram a desenvolver isso, e quando o homem vai e faz a extração, a gente também se aproveita desse uso. Então, a atividade antibacteriana, fungicida, vem daí, porque ela mesma, a planta, precisava dessa atuação para combater os micro-organismos. E eu acho que o sistema... Eu sou muito outsider, né? Muito, né? Eu sempre falo que nós estamos aqui há 15 anos tentando tirar o povo da farmácia e do produto industrializado. Mas, na verdade, a gente quer tirar o povo dos remédios, da escravidão dos remédios. Sim, da escravidão. Daquela escravidão cíclica dos remédios e do produto ultraprocessado. Então, a gente pensa assim aqui. Vê se você concorda. A pessoa, ela tem um estilo de vida.
e de alimentação. Sim. Que leva, ela não sabe, mas leva ela à doença. Ela está vivendo um estilo de vida que não está mais conectado com a natureza. O que eu chamo aqui de dieta de Deus, que é você sempre se questionar no seu ciclo circadiano. Quantas coisas você está absorvendo que não vieram de Deus? Então, se você conseguir fazer o 80-20 e se comprometer a consumir 80% das coisas que vieram de Deus e 20% das que vieram do homem, porque a gente não... Sim. Eu tenho 3 filhos pequenos, eu não vou querer viver dentro de uma bolha, eu não vou querer criar Michael Jackson. Eu também. Então, você tem que... a gente fala lá em casa que é 80-20. Lá dentro de casa, é 99% só coisas de Deus. É 99% saudável. Mas fora de casa, a gente abre. Então, fora de casa, vai passear, tá numa festa, vai num shopping, tá com os amigos, tá com os colegas, aí é a realidade do local. Total. Aí você vai absorver o melhor que puder daquele local. E você tem experimentação de coisas novas, coisas que não são saudáveis, a gente sabe. Mas não é isso que vai... Não é isso. Né, que vai ditar o que vocês fazem no dia a dia, na rotina, na vida. É isso. Mas eu sigo exatamente isso. Esse equilíbrio voltando mais para o que é natural, até porque, como a gente falou, o que veio da modernidade, da tecnologia, salva vidas, é necessário, a gente faz o uso, a gente defende isso também, a gente usa isso também. Mas é trazer esse resgate, que é essencial. E eu vejo muito, Ricardo, esse resgate acontecendo. Sério? Porque, falando da minha história, assim, eu venho muito com essa questão das plantas, que eu gosto de tudo isso, porque eu trago muito da minha avó. Minha avó tem uma horta muito grande, então desde pequena eu ia lá e eu me lembro que tinha essa conexão e ela usava babosa quando a gente tinha algum machucadinho. E aí eu sempre fui loirinha, hoje em dia até puxo umas luzes não naturais de vez em quando, mas sempre fui ela, passava lá o chá de camomila, então eu gostava muito da horta, dessa parte. E aí ela fazia lá o xarope de guaco, tudo natureba. Já a geração seguinte, minha mãe, nada disso. Nada. Minha mãe não gosta de nada que é natural. E aí vem a minha geração e eu, assim, totalmente... Minha mãe não entendeu nada, assim, porque não gosta de chá, nada disso que é natural, e eu venho resgatando. Por isso que eu falo muito desse resgate. Porque é a gente unir o melhor dos dois mundos. Então, também, pegar esses saberes populares dos povos indígenas. Eu fiz o curso de fitoterapia indígena, é incrível. A sabedoria assim, que eles têm, dessa intuição mesmo, né, de estar ali em meio à natureza e observar os animais, que eles viam lá, um animal chegava machucado e se roçava no tronco ali da árvore. Eles, opa, tem alguma coisa nesse tronco. Ia lá, fazia o chá, infusão, descobria que tem uma atividade cicatrizante e tudo mais. Unir isso, então, à modernidade. Então, tá. Hoje, com estudos clínicos, tudo que a gente sabe que existe uma janela terapêutica, uma dosagem correta, padronização, para que as pessoas não façam uso de uma forma que vá causar algum problema, porque mesmo natural tem seu grau de toxicidade. Então, quando tem esse conhecimento, a gente une o melhor dos dois mundos. Então, eu falo muito desse resgate sem ficar paranoico também. Eu também. Saí, minha filha come um doce de vez em quando. Tem umas pessoas que vão mais para o estilo de assim, zerar, não usa nada que não é natural. Tudo bem também, mas eu particularmente acho que até é algo mais fácil da gente falar e das pessoas entenderem que não, peraí, você não vai precisar abandonar a sua vida, não vai precisar morar no alto de uma montanha, não é isso. Mas é justamente trazer para o seu dia a dia e tudo mais. E eu acho que muitas vezes algumas pessoas, acho que na inocência ou no afã assim, de querer passar uma mensagem, ficar abraçando árvore e não contribuiu. Entendeu? Eu acho que meio que levantou um certo estigma nas Total. pessoas, né? Que foi o que eu falei do início, que e acham que é misticismo e tudo mais. Não, peraí. Pode incluir na sua vida, no estilo que você tem hoje. Eu quero contribuir com a turma que está aqui assistindo. E se você achou que o exemplo da Fernanda falando dos animais na selva, na floresta, e que o próprio comportamento animal lá na selva, na floresta, inspirou os índios a toda aquela sabedoria da cura a partir daquelas plantas que estão disponíveis, eu quero apelar então para o seu animal de estimação aí na sua casa. Você tem aí um cachorrinho, um gatinho aí na sua casa? Então, existe um fenômeno que aconteceu, você já deve ter visto na casa de alguém ou na sua casa,
chamado farmacogênese, que é quando o animal, ele mesmo tenta a cura, quando ele vai numa grama, num gramado, e ele começa a comer a grama, e você não entende o porquê. De repente, ele começou a comer determinado matinho que estava ali. Isso é a farmacogênese. Você pode perceber que, horas depois, aquele animal começa a regurgitar, começa a vomitar, às vezes. Porque o animal, quando ele não está bem, ele procura já ali, na própria natureza, no entorno, algo para se curar. Sim. Isso é natural do instinto. E você consegue perceber isso aí, na sua casa, com o seu pet. Então, a farmacogênese, ela está em tudo. Isso significa também que quando você planta alguma coisa, que nem a Fernanda comentou aqui, que tem uma horta e que ela aprendeu com a avó dela, né? Pulou uma geração, né? Então, a avó dela estava muito ligada à terra, muito ligada à natureza, daí vem aquela outra geração mais moderna, que já tem acesso à cidade, que a avó dela provavelmente não tinha quando era criança, e aí a mãe dela já tem um acesso à cidade, e aí já passa a ser mais evoluída, né? Sim. E aí vem a Fernanda, a neta, que vem recuperar e trabalhar mais esse equilíbrio entre a mãe da Fernanda e a Fernanda. Eu acho esse exemplo fantástico, eu acho esse exemplo sensacional. Eu acho que traduz muito do que está acontecendo. E é compreensível de ter havido esse afastamento, porque pensa, é o que você falou, poxa, para os povos lá que descobrem um medicamento que sana a dor, porque o natural, de fato, ele pode levar mais tempo para sanar algum tipo de dor, alguma questão nesse sentido. Então, poxa, você tem algo que vem e literalmente breca aquele problema. É revolucionário. Então, houve esse afastamento, mas eu vejo muito até pelas pessoas que me buscam, que lá atrás, quando eu comecei, eu tinha que ficar explicando o que era um óleo essencial, explicando um pouco mais sobre as plantas, a atuação. Hoje não, as pessoas já estão buscando, entendendo melhor. Então, esse resgate é um fato mesmo. Eu acho que vai voltar para o equilíbrio, né? O equilíbrio, é o que você falou, 80-20, para qualquer tipo de pessoa, qualquer estilo de vida, é aplicável. É aplicável. A gente chamou aqui de dieta de Deus. Eu adorei. Foi Deus que mandou? Adorei. Não, então põe para onde cá. Deixa lá na porcentagem de vez em quando. Foi Deus que mandou? Foi, então bota do lado de Deus. E até eu vi esses dias um vídeo falando que falam do sol, né? Que fala muito mal do sol, se protege do sol, não toma sol de forma nenhuma. Óbvio, existe esse cuidado necessário, mas aí mostrava, se toda a natureza se inclina para o sol, por que a gente está se afastando completamente? Então, não é virar doido natureba, mas é pensar, como fala, trazer esse pensamento e observar, como você falou. Veio de Deus, é natural, sim. Vamos separar ali. E toda a natureza me chamou sempre muita atenção nesses estudos, né? Não sei se você chegou a recrutar esse tipo de tema e esse tipo de pensamento, que é o darwinismo, né? De toda a suposta evolução das espécies, né? E que cunha aquela frase que atravessou gerações aqui, que vence quem se adapta, né? Sim. Vence o mais forte quem se adapta. Que não estou dizendo que isso seja mentira, não é isso? Tá. Isso aconteceu, mas é que chegou para o Ocidente uma história completamente incompleta sobre como realmente isso se deu, né? Lá no início do século passado, né? E retrasado, né? Então, eu penso de verdade que quando vem Darwin e vem toda essa noção de toda a pesquisa que ele fez, sabe? Ela estava sendo patrocinada por uma academia britânica, Royal British, eu acho que é de medicina, mas ele foi patrocinado. E o que chega aqui para a gente, no Ocidente, é que ele veio até o Amazonas, o que é hoje a floresta amazônica, fez todas as pesquisas dele, desceu para as Ilhas Galápagos, foi até o Chile, deu aquele rolê todo aqui no Ocidente. Mas para nós não chegou toda a verdade, porque essa mesma academia que patrocinou Charles Darwin, patrocinou Edmund Wallace no leste. O mesmíssimo caminho que Darwin fez aqui no Ocidente, o Wallace fez no Oriente, indo até a Austrália, até a Indonésia. O mesmo caminho. Os dois partiram para fazer a mesma pesquisa, patrocinados pela mesma instituição. E eles retornaram.
Mas quem tomou o palco para falar foi Darwin. Mas eles reuniram e compilaram toda essa sabedoria, todo esse conhecimento novo, que foi fantástico. Mas só Darwin teve voz. E Darwin teve voz porque era o que as pessoas aguentariam saber. E era o que venderia. E era o que pagaria a excursão. Sim. Era o que pagou o patrocínio. Foi aquilo. Faz total sentido. Mas faltou... Quando Darwin... Os dois receberam o prêmio. Mas você só conhece Darwin. Sim. Né? Mas os dois receberam o mesmo prêmio. Mas quando Darwin desce do palco, desce do discurso, o Wallace, na biografia, ele fala assim... Você não vai contar o resto? Legal, parabéns, mas você não vai falar o que mais a gente descobriu? Então, para além da adaptação, que é importante, para além do que vence o mais forte, né, o que eles realmente descobriram é que eram seres cientes e nessa fase evolutiva, eles perceberam algo mais profundo. Na verdade mesmo, o que eles descobriram é que vence quem coopera. Olha só. Não era necessariamente o mais forte, nem o que se adapta. O que se adapta é o que chegou aqui no Ocidente, que é o palatável, fácil de entender. Sim, sim. Mas, na verdade, a conclusão dos estudos de ambos, por assim dizer, nos bastidores, era que prospera, evolui quem coopera. Caramba. Não sabia. Então, por exemplo, se você tem uma árvore perto de um riacho, quando você cava e olha o rizoma daquele ecossistema, o rizoma daquela árvore, ele capta com mais facilidade a umidade, porque ela está próxima do rio, mas ela leva essa umidade lá para cima e toda a floresta aproveita aquela umidade debaixo da terra através do rizoma. Você quer ver uma coisa? Se você tirar todos os seres humanos da terra, extingue os 8 bilhões de seres humanos. O que acontece com a natureza? Continua. Nada. Continua. Nada. Fala dos reinos, a gente é o mais dependente, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal. A gente é totalmente dependente dos demais. Não acontece nada. Se você tirar todas as minhocas da Terra, sabe o que acontece com o planeta? Acaba. Porque mais de 70% da atmosfera é nitrogênio. E é o que é usado para a manutenção do planeta. São elas que transformam isso no bioma. São as minhocas. Se você tirar as minhocas e as abelhas da Terra, a Terra acaba. O ecossistema acaba. Então, assim, será que nós temos tanta relevância assim para o ecossistema? Será que essa informação já não levanta ali, né, uma luz? Espera um pouquinho. Quanto nós temos que aprender com isso, né? A ideia é levantar essa luz mesmo, do tanto que a gente, na verdade, a gente é dependente e acaba atrapalhando, inclusive, né? Com muitas coisas. Mas esse equilíbrio é o que retorna todo mundo a esse lugar. E até você falou da parte da natureza, tem até uma parte dos cogumelos de comunicação, as plantas mesmo, de comunicação, essa parte invisível, que ainda não é explicado. A própria alelopatia, né? A alelopatia, a gente tem a parte alopática, mas a alelopatia de comunicação das plantas. Eucalipto, se você for viajar, a gente só vê plantação de eucalipto. Ele literalmente libera substâncias que não permitem com que outras plantas cresçam ali perto dele para autoproteção. Também a questão de comunicação para uma planta auxiliar a outra. Então, esse tipo de coisa invisível faz parte do que eu acredito muito que a gente tinha lá atrás. Até do que você falou de instinto animal, eu vejo assim, esses saberes populares veio quando ainda isso estava muito mais intacto do instinto. E não entrando nessa parte de misticismo, nada, mas a gente consegue resgatar um pouco desse instinto de entender o próprio corpo. Eu vejo que as pessoas não entendem o próprio corpo. Literalmente, de surgir uma dor de cabeça e você não sabe o motivo. E quando você para minimamente se conectar um pouco mais com a natureza, mudar um pouco mais o estilo de vida, ir mais para o que é natural, a gente consegue observar melhor e saber, puxa, eu estou com essa dor porque eu comi alguma coisa que não fez bem, estou com essa dor não, porque eu realmente fiquei no computador. Então, é aquilo que eu falo também, até a parte do tratamento, a gente precisa entender a raiz daquilo.
Que é o que eu vejo que, infelizmente, o convencional, o ocidental, acaba não dando olhos. É dor de cabeça, é dor de cabeça. Não, mas da onde ela vem? Qual é o motivo disso? E aí o natural, até por sua composição mais ampla, ele consegue trazer mais de uma ação. Então, não traz essa ação de frear o problema. Tem dor, então analgésico. Tem outra composição, porque o medicamento que foi descoberto, ele foi descoberto lá do que a gente estava falando, salgueiro. Isolaram ali uma substância da planta. Mas toda planta tem um fitocomplexo, são centenas de compostos bioativos. E até engraçado, eu falo às vezes, usa lavanda. Eu já atendi lá uma pessoa, eu falei, usa então lavanda, a diluição, para essa questão de pele, ela estava com uma alergia, porque tomou antibiótico para otite, e teve a alergia, e estava com a questão da insônia. E aí foi uma coisa rápida ali, eu não podia aplicar na amnésia, fazer uma coisa. Usa o lavanda, então, para a questão da otite, a gente faz uma diluição para a pele e também para a questão da insônia e vai inalar. Mas então serve para tudo? É só acreditar? Não, é essa composição mesmo muito vasta. Então, parece, né, que é a panaceia. Mas porque não é só acreditar, é essa composição que vai ter essa atuação. Então, trazer isso para o dia a dia e observar também. Os animais, poxa, eles vão para o natural. E entender que é para todas as pessoas, o natural, para todas as pessoas. Isso eu vejo ainda algumas pessoas achando que idoso não pode, ou gestante não pode. De qual planta que a gente está falando? De qual produto natural? Em qual dosagem? Qual frequência? Eu vi, há pouco tempo, levei minha avó, justamente essa avó dona da horta aí, vó Elza, e ela tem muita alergia, sofre com algumas coisas. Levei ela porque ela estava com enjoo e o médico perguntou, o que você fez, que você comeu? E ela falou, tomei um chá, não sei o que. Ele, idoso não pode tomar chá. E aí aquela frase me pega muito porque ele está defendendo assim, aquilo que ele aprendeu, acredita, mas qual chá, qual planta? Em qual dosagem? Não é que não pode, não existe isso. Eu uso desde a minha gestação, minha filha, desde bebê, então tudo precisa desse conhecimento, até para a gente ter essa segurança maior, que é algo que eu defendo. Eu estava ouvindo você atentamente falar, eu não queria te atrapalhar, porque realmente tem coisa muito engraçada, né? Primeiro, eu quero contribuir com a turma aqui, de novo, olhando aí no seu apartamento, aí na sua casa. Essa comunicação entre as plantas que a Fernanda citou. Muita gente gosta de colocar uma hortinha em casa, vaso com temperos, como alecrim, como manjericão. Eu mesmo tenho todos eles lá em casa. Também. E aí a contribuição é essa aqui, ó. Você já reparou que boi não pasta parado? Boi não pasta parado. Por que ele não pasta parado? Porque se ele pasta parado, ele tem indigestão. Porque aquelas plantas que estão ao redor dele, quando ele está pastando, ele está arrancando a planta. E essas plantas se comunicam e elas começam a produzir ali fitoquímicos, que são antinutrientes. Então, o boi sabe, pelo instinto animal dele, que se ele pastar parado, ele vai ter problemas de digestão e de gases. Olha só. Então, o que eu recomendo você, que tem aí o seu alecrim, você que tem aí o seu manjericão no seu vasinho, assim como eu tenho lá na minha horta, a Fernanda também tem. Quando você vai colher o manjericão, você colha de uma vez, para usar uma semana ou 10 dias. Colhe de uma vez o suficiente que você vai usar, coloca na geladeira. Dá para guardar na geladeira, tanto o alecrim como o manjericão. Por uma semana, tranquilo. Mas não fica indo todo dia lá pegar o manjericão e o alecrim, não. Porque se você fizer isso, a planta vai soltar antinutrientes, vai soltar fitoquímicos, inclusive elas se comunicam entre elas, e elas soltam sim fitoquímicos e te dá gases. Inclusive, o benefício daquela planta pode não ocorrer por conta desses antinutrientes. Sim. Eu tenho uma... Então, colhe ali para 7 dias, não fica indo todo dia lá não, buscar tempero. E nem deixa a criança ficar judiando de planta, tá? Atenção para isso aí, isso é sério. Mas é mesmo. E a questão da árvore da felicidade, que é muito popular, pelo menos aqui em São Paulo, né? Você é de São Paulo, natural de São Paulo ou não? São Bernardo, moro em Santo André. São Paulo, né? São Paulo, BC Paulista. Aqui em São Paulo nós temos a árvore da felicidade, que é o macho e a fêmea. Aqui na empresa eu tenho em casa, isso me acompanha desde que eu abri minha primeira empresa com 17 anos de idade.
Então elas ficam entrelaçadas assim e elas soltam um cheiro maravilhoso. Né? E lá em casa sou eu que cuido da minha e eu que coloco fertilizante e tal. Aí eu falo assim para minha esposa: você sentiu o cheiro dela? Minha esposa: não. Eu falei: vai lá e passa. Ela vai lá e não sente o cheiro. Quando eu passo, ela solta o cheiro. Olha, Porque sou eu que cuido dela. Então. Tem aquele vídeo de palavras de afirmação para planta. Se você fala, fica bem. Se fala palavras negativas, ela morre. Então, pô, a gente não consegue ver a olho nu certas coisas, mas acontece. E aí, quando a gente faz o uso também com sabedoria, a gente consegue absorver o melhor da natureza. Mas assim, as pessoas, elas... Por exemplo, eu tô com o meu telefone aqui, né? Eu tô com o meu telefone aqui. Então, eu posso, com o meu telefone aqui, colocar um Bluetooth, eu posso escutar coisas aqui, sem fio. Sim? Sim. A pessoa, ou ela ouve, ela, né, sente. Mas eu também posso passar um arquivo aqui para Fernanda, com esse telefone. Posso passar um arquivo aqui para você. Por AirDrop. A gente não está vendo. Sim. Mas está passando. Exato. E eu realmente fico com pena mesmo da pessoa que acredita nisso aqui, mas não acredita naquilo que a gente está falando. Total. É uma bela analogia para as pessoas que não acreditam. Eu acho que a tecnologia, quando ela está tão bem empregada, ela se assemelha muito à espiritualidade. Sim. Olha, ao menos para mim. Sinceramente, quando eu vejo determinadas coisas que a turma aqui da minha empresa faz com a tecnologia, eu que não sou muito afeito à tecnologia, um pouco por causa da idade, Até parece. dos meus 54, não sou um nativo digital, né? Sim. Não sou. Tudo que eu sei, me viro muito bem. Mas assim, porque eu não paro de aprender um minuto, né? A gente tem mais dificuldade de assimilar isso, né? Essa tecnologia toda, né? A gente que já tem uma idade mais avançada, né? Agora, eu fico olhando as coisas que a turma aqui de tecnologia faz, eu falo, cara, isso se aproxima muito do espiritual. Porque eu não tenho a menor ideia de como vocês conseguiram fazer isso. E para onde vai isso, né? Pois porque então. Se a gente pensar no espiritual, tem muito ainda que né? Eu acho que é muito próximo da magia, assim, para mim, né? Quando eu estou dando aula lá na Symbiology Academy, uma das coisas que eu faço questão é de explicar magia para as pessoas, porque aí tira esse misticismo da cabeça das pessoas, né? Total, porque tem gente que acha que precisa acreditar, que tem a ver com essa parte de magia, que tem muita coisa errada nesse meio. Sim, que, como tudo. Isso, como Mas tudo. na medicina não tem médico errado? Exato. Charlatão? Exato. Mentiroso? Perigoso? Claro que tem. Total. Tem na medicina, tem em qualquer lugar. E aí acaba confundindo um pouco as pessoas, até do público. Infelizmente, hoje eu vejo ainda também algumas pessoas falando exatamente mal do que é natural. Ou diminuindo, como se não fosse o melhor ou o que pudesse realmente fazer parte da vida das pessoas. E na maioria das vezes pode. Eu acho que a pessoa acaba... Ela não percebe que ela está presa num ciclo, né? Não percebe. E esse ciclo da doença que você falou é algo que é muito nítido. E que quando existe essa luz que você falou, que para algumas pessoas demora mais tempo, para outras não. Hoje, com a internet, eu acho que as pessoas estão levando uma a outra esse conhecimento e tudo mais, então acaba despertando um pouco mais rápido, mais rapidamente do que antes, talvez. Mas é justamente se questionar. O que eu estou fazendo da minha vida todos os dias? O que é isso que eu estou botando para dentro de mim, nos meus filhos, diariamente? Então, é se questionar. O primeiro ponto. E aí, buscar todas essas outras alternativas ou possibilidades mesmo. Então, na minha vida, por exemplo, e até das pessoas que buscam, eu vejo que assim é muito além de só estética, é um estilo de vida que vai mudando. Eu, desde a minha gestação, eu uso todas as práticas naturais e já atendi pessoas também, desde bebês, crianças, mais idosos também, e em todas as questões. Igual você até falou do início do podcast, é só para questão física? Não, emocional também. Aí, com o advento da modernidade, da tecnologia e tudo, a gente vê que sanamos muitas questões físicas, como a dor, que é rapidinho, mas muito desequilíbrio emocional acontecendo. Muito. É porque você só trata o sintoma, né?
Só. E não trata a raiz, né? Não investiga a raiz, trata o sintoma como se ele fosse igual para todo mundo. Ah, é ansiedade? Então, entra naquele grupo. Mas espera aí, tem um universo atrás de cada sintoma, cada questão. E, poxa, o natural tem muitos estudos já, na verdade. Muitos estudos lá de fora. Aqui no Brasil também, mas principalmente lá de fora, que é onde eu também acabo me baseando, porque... Igual a aromaterapia que veio da França, lá tem muito estudo acerca dos óleos essenciais, usa-se muito, lá é muito mais disseminado. Então, até falando do hipérico, tem muitos estudos para tratamento de depressão. A própria cúrcuma, que falavam até recentemente, veio a Anvisa falar mal da cúrcuma, tem sim seu grau de hepatotoxicidade, tem que ter cuidado e tudo mais. Claro. Mas, poxa, quando parece que o natural começa a crescer, algumas indústrias tentam abafar ali. Veneno de cobra também é natural. Então. Pois é. Você pode ter alergia a abacaxi. Paracelso que dizia, né? O que diferencia o remédio do veneno é a dose. É a dose. A dose. Eu conheço gente que tem alergia a abacaxi. Se pingar abacaxi na pele, fica vermelha. A pele exatamente. Então, você pode ter uma predisposição. Então. Você falou tanto de óleo essencial que eu já peguei o meu aqui, ó. Eu tava com o meu inalador no bolso, deixei ali na bolsa, mas é direto. Eu fui numa feira, Hortelã? Fui numa feira... Hortelã? É. Eu senti já daqui. É menta piperita. Menta piperita, hortelã, pimenta. Você... Maravilha. Eu fui numa feira, num evento, né? Muita gente no stand, essas coisas, né? Na Arnold. Sei. E eu sempre levo o meu óleo de menta também para dar uma centrada, né? Uma focada e me manter presente e evitar, querendo ou não, você está sendo influenciado. Entendeu? Claro. Por sutilezas, né? Então, querendo ou não, né? Você, da mesma forma, quando você entra numa floresta, a floresta ela se rearranja, né? Porque a sua energia ela perturba a floresta. Então, toda a floresta se rearranja. Você não sabe, mas você está sendo observado por milhões de olhos quando você entra numa floresta, né? E quando você está num evento com muitas pessoas, você tem todas as energias misturadas ali. Então, para você evitar, né? Para você, desde que você tenha consciência e intenção, você consegue usar, assim, a aromaterapia com uma intenção muito específica, né? Eu acredito de verdade que a medicina, quando ela é honesta, ela sabe que tanto a cura vem do invisível, quanto a doença vem do invisível. Né? Sim. Eu vejo, até muitos profissionais acabam sendo mais céticos para essa parte natural, mas eu vejo isso mudando também, até pelos profissionais. Muitos profissionais trazendo essa abordagem natural mesmo. E do óleo essencial, eu treino com o inalador de hortelã-pimenta também. Muito bom. Agora, eu fico curioso em saber qual é... Aqui na Nação Verde, a gente tem as 12 necessidades do brasileiro, que a gente mapeou isso ao longo de 15 anos, né? E a gente chegou. São 12 as necessidades do brasileiro, não são 15, nem 20, nem 5. Essas 12 aqui dá para pegar todas as dores do brasileiro. Então, a gente foi amadurecendo nas pesquisas e chegamos nessas 12, né? Legal. Então, eu fico curioso em saber qual é o motivo principal que as pessoas te procuram. Já vou te dar o meu aqui. Aqui as pessoas mais procuram a gente para emagrecimento. Sobrepeso, emagrecimento, é o que elas alegam, né? Mas aqui o número 1 é emagrecimento, o número 2 é energia. Energia para trabalhar, para namorar, para treinar, energia, né? Na esteira ali de ansiedade, de depressão, na esteira ali de insônia, vem em terceiro lugar. Então, o primeiro lugar aqui para nós ainda é o emagrecimento, né? Eliminação de peso. Qual é o principal motivo que as pessoas te procuram? A parte de questão emocional, como eu estava dizendo. Ansiedade, estresse crônico, insônia também. Então, ansiedade e estresse já é o número 1 para você? Sim. Parte de ansiedade. E não é engraçado, mas assim, é interessante pensar, porque quando eu me formei lá atrás, a gente falava muito que, como terapeuta, a gente vai acabar encontrando pessoas com as mesmas questões da gente. E lá atrás, eu tive até o diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E hoje o que mais chega para mim e eu me tratei de forma 100% natural. Mas chega muito, questões emocionais e especialmente desequilíbrios femininos. Eu atendo mais mulheres do que homens. Apesar do público masculino estar se cuidando cada vez mais, eu vejo isso, ainda mais mulheres. Então vamos nesse caminho aí. Corta aqui, meu amigão. Corta aqui para mim.
Isso. Transtornos de ansiedade generalizada. Hoje ocupa o primeiro lugar de preocupação das pessoas no Brasil. O Brasil agora que também leva a sua medalha de ouro como o país mais ansioso do mundo. E agora eu vou perguntar para Fernanda. Fernanda, você já teve então um problema de ansiedade grave? Tive, diagnóstico. Conta pra gente como é que você conseguiu então se livrou desse problema? Sim, a ansiedade está presente em todo mundo a qualquer momento, mas é claro que lá atrás, quando tive o diagnóstico da TAG, transtorno de ansiedade generalizada, aí estava mais acentuado. E, enfim, todos aqueles sintomas de palpitação, falta de ar, dores de cabeça, aí junta com insônia, junta com a falta de foco, é um combo que vem com a ansiedade. Cada pessoa vai ter ali os sintomas próprios, mas os meus giravam muito nisso. E nessa época eu já estava inserida nesse meio natural, aprendendo para mim, ainda achando que não seria algo para o lado profissional, mas passei a aplicar em mim. Vi inalatória dos óleos essenciais, mas sempre entrando com a integração, que eu falo, integrando as plantas medicinais, integrando de dentro para fora, de fora para dentro, investigando a raiz daquela questão. Então, não só querendo apagar o sintoma, eu preciso respirar melhor, então vou cheirar um olhinho. Não é isso. É, de fato, trazendo as plantas. E com atividade ansiolítica para acalmar o sistema nervoso, atividade adaptógena das plantas, que está crescendo muito mais, essa parte adaptogênica das plantas adaptógenas, né, para trazer esse equilíbrio mesmo, modulação mesmo de secreção de cortisol e tudo mais. Então, hoje, ainda que em alguns momentos da vida surjam mais ansiedade, porque somos seres humanos, ninguém é melhor que ninguém, as emoções surgem. A questão é a gente não deixar desparafusar de vez e trazer um desequilíbrio a ponto de se tornar algo físico, como acontece em muitos casos, de pessoas que chegam com a parte de ansiedade, mas aquilo chega na pele, como alergias, ou a própria dor de cabeça, ou questões digestivas. Então, muitas vezes a pessoa dá olhos para, tô com um problema digestivo. Quando vai ver, tem a ver com o emocional. Então, está tudo interligado. Mas, ainda hoje, o que mais eu vejo de procura é essa parte emocional. Certo. E mas o que não é emocional, né? O que não é emocional? O que não é. A ansiedade pode ser um excesso de futuro, por exemplo. Sim. Não é? Assim como a depressão pode ser um excesso de passado, ainda que a pessoa não recrute a ideia de que isso está ocorrendo. Não é? Pode ser? Muito bem. Agora eu te pergunto como. Como que você conseguiu? Foram chás, foi aromaterapia, foi as duas coisas, foi meditação. Cara, foi subir a montanha? O que foi? Não foi mudando nada radicalmente, mas foi trazendo essa integração das plantas. Então, na aromaterapia para o âmbito emocional, a via inalatória principal. Então, com óleos essenciais que tragam esse efeito supressor mesmo para o sistema nervoso. Lavanda, capim-limão, gerânio para mulher é incrível, bergamota, laranja doce. Enfim, patchouli também, vários, sândalo, blends desses na via inalatória. Não que a via dérmica não faça atuação no campo emocional, mas a gente sabe que via inalatória adentrou, as moléculas bioquímicas chegam ao nosso cérebro, região, sistema límbico responsável por impulsos, emoções e tudo mais. Então, a via inalatória. E, no meu caso, como já estava mais avançado, é o que eu falo, não que os chás não tenham seu efeito, mas eles têm uma concentração menor que extratos secos e tinturas, enfim. Então, eu fui para os extratos secos, encapsulado mesmo, com essas plantas adaptógenas e ansiolíticas. Aí as adaptógenas, hoje a gente vê muito falar... Explica para eles o que são adaptógenas. As adaptógenas, esse termo, na realidade, ele surge lá em meados do século 1940, 1950, onde os farmacologistas estavam buscando alternativas mesmo para os soldados, para eles terem um maior vigor ali, para combater e tudo mais na guerra, e terem esse equilíbrio mesmo. E as adaptógenas, elas literalmente trazem esse significado, adaptabilidade, frente a estresse, frente a situações estressoras, tanto externas. Então, mudança de clima muito abrupta, ou mudança de horário, até, você vai viajar, sabe que vai ficar tudo bagunçado, quanto internamente. Então, fases de vida,
ou até mesmo está ali passando por algum projeto de vida, a pessoa está mais estressada, qualquer situação, as adaptógenas elas conseguem equilibrar, modular. Então, não é nem trazer uma energia demais ou trazer um efeito sedativo e hipnótico. Então, conseguem trazer essa adaptabilidade e isso, durante o dia, é o ideal da gente pensar para pessoas que estão passando por esses sintomas de ansiedade. Porque, às vezes, eu vejo as pessoas fazerem uso de plantas que realmente vão acalmar, tem uma ação ali ansiolítica, mas ela dependendo até da dose, ela traz um efeito sedativo, hipnótico, como a valeriana. E aí, isso, durante o dia, para uma pessoa que está passando pela ansiedade, vai diminuir a palpitação, vai diminuir aquela agitação, mas ela vai ficar com sono. Mas se estiver operando uma máquina... Exato. A valeriana é contraindicada, inclusive, para quem está operando ou trabalha dirigindo, enfim. Porque traz essa sedação mesmo, o sono. Então, as adaptógenas, elas trazem esse equilíbrio maior. E até outras plantas que acabam modulando outros hormônios, né? Serotonina, dopamina. Então, traz esse bem-estar também sem sedar. E aí, mais para a noite, eu fazia uso, e é o que eu indico, nesse raciocínio que, claro, muda de pessoa para pessoa. Eu nunca vejo o sintoma, mas sim a pessoa, que ela traz ao entorno daquilo, para fazer indicações também para auxiliar no sono. Passiflora. Passiflora, mulungu, lúpulo. Mulungu também. É muito legal também. Mulungu E passiflora, acho que a turma pode usar, né? Em casa. Sim, sim. Eu uso uma colher de sopa de mulungu e de passiflora. Esses dois eu consigo misturar. Você não pode sair misturando tudo que você quer da sua cabeça. Nem a gente consegue, às vezes, misturar 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E você fica aí comprando os seus 7 ervas, os seus 30 ervas na internet. Compra os seus 30 ervas. Você vai... Isso daí para o emagrecimento, inclusive, quantos tem, né? Que fazem uns blends assim que não tem uma... A gente estuda, a gente não consegue misturar 5. A gente não consegue. Malemar a gente mistura 5. A gente tem alguns produtos aqui que a gente lançou, como o chá de naná, o chá de dodói, que a gente consegue misturar 5. E você comprando 30 ervas da internet. Um charlatão. É perigoso. É perigoso, sim. Montagem de chá da sua cabeça ou do blogueiro da internet, tá bom? É realmente perigoso. Inclusive a valeriana, ela tá classificada como uma planta que a gente fala das tarjas vermelhas. Tem algumas que eu mencionei até aqui, então tarja vermelha, que é para ter um cuidado maior, de fato, precisa. Então deixa eu dar uma contribuição histórica dos adaptógenos, então, para a turma. Na década de 30 e 40, a gente tem o fenômeno da Segunda Guerra Mundial. Tá? Um exemplo dessa época, de uma planta que estava sendo utilizada, conhecida e modificada e utilizada, é a cocaína. Um alcaloide. Então, por exemplo, Hitler, ele tomava via medicação, né, cocaína quase todo dia. Sim, café da manhã, aguinha, misturava cocaína e tomava. E os seus generais também. E as patentes abaixo também. Agora você entende como eles conseguiram fazer aquelas atrocidades. Tava tudo... Quando você vê... Você não tinha essa informação, né? Agora que você tem, você consegue entender como é que eles chegaram a fuzilar, a matar 6 milhões de pessoas? Vocês acham realmente que uma pessoa pega pai, mãe, filhos, enfileira e mata de cara limpa? Vocês acreditaram nisso? Não dá para acreditar. Não, né, turma? Não. Se você é, né, seguidor aqui, se você é ouvinte do nosso canal, cara, ninguém em sã consciência de cara limpa, por assim que a gente fala aqui em São Paulo, cara limpa é quando o cara tá nas suas faculdades mentais entregues por Deus. Aquela, não é? Quando você não tá alcoolizado, não é? Sob nenhum efeito. Sob nenhum efeito. Você acha realmente que alguns soldados trancariam numa casa ali algumas centenas de pessoas e tacam fogo nas pessoas lá dentro? Você acha que essas pessoas estão num estado de consciência normal? Vocês acreditaram nisso? Claro que não, né, gente? Meu Deus. Tudo muito doido. Tudo doido. Tudo muito louco. E aí esses farmacologistas passaram a estudar. Nikolai Lazarev, se não me engano, alguns nomes aí. A primeira foi o ginseng. Você já viu aqueles discursos de Hitler?
Eu li a biografia dele todinha. Você pega na internet aqueles discursos dele, você acha que aquela pessoa tá normal? Não, e você falando agora, até visualizando, ele tinha ali todo aquele efeito que a cocaína traz. Zé Droguinha total. Zé Droguinha. É a única explicação mesmo. Mas isso não é, gente, isso não é minha opinião. Claro. Estou te contando um fato histórico. Você pode pesquisar, é só você ler biografia que você chega. Por isso que eu amo ler biografia, Fernanda. Eu amo também. Eu amo, porque biografia você pega muitas entrelinhas, você pega muitos detalhes, né? Foi assim também dentro dos meus estudos, dentro das minhas aulas lá na Symbiology Academy. Eu tenho aulas mostrando que Freud e Jung eram astrólogos. E como que eu descobri isso? Lendo biografias. Porque lá no material da academia deles, você não vai perceber. Eles não vão te dizer que id, ego e superego nada mais é do que Sol, Lua e Ascendente. Olha aí. Eles não vão te dizer isso, mas é. Uhum. Tudo vai dando uma ocidentalizada. Né? Não, se eles não tivessem os estudos bem profundos de Kabbalah judaica, de hermetismo, ele não consegue atender uma pessoa. Você não consegue. Entendeu? Se você não sabe nem o que... Porque eles desenvolveram as teses deles. Não estou dizendo que eles não tenham mérito, não é isso. Tem sim. Sim. Jung, por exemplo, trabalhou os 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Foi aí que ele chegou nos 12 arquétipos. Foi por isso que ele brigou com Freud. Foi por isso. Porque se dependesse de Freud, só ia ter um arquétipo, né? Complexo de Édipo. Só ia ter esse. E Jung percebeu, claramente estudando astrologia, e olhou para Jesus e falou, pera um pouquinho, o cara era rabino, o cara era essênio e tinha milhares e milhares de anos, né, de sabedoria passada no boca a boca e também escrita. Você acha que esse cara escolheu um número qualquer de seguidores? Você acha que se ele quisesse ter escolhido 25 seguidores, ele não teria? Total, acredito. Se ele quisesse 7, que é um número muito mais, né, relevante para a numerologia, pô, se ele escolheu 12 é porque só tem 12 tipos de pessoa, né, gente? Daí vem os 12. Que vocês trazem aqui também. Às vezes um pouquinho de humildade faz bem. Claro. Cara, se Jesus escolheu 12, poxa... Aprender com o mestre. Não, e aí, essa frase dá um podcast inteiro, mas, né? Pra gente dar uma tocada nas pessoas para sair da bolha. Da bolha, pô. Você entendeu? Sim. Eu de verdade, eu acredito que você tem que acreditar menos. Acredita menos e descobre mais. Entendeu? Porque eu também estudo e sou um pesquisador. Mas a partir do momento que tudo você fala, não, mas porque a ciência... Você precisa ver se você não entrou num cientificismo. Porque se você entrou, não tem diferença nenhuma de uma religião. Sim. Nenhuma. E nem estou dizendo que a religião tem algum problema em ser religião. Eu sou católico. Eu também. Não de beijar. Sou católico praticante. Também. Né? Então, assim, católico praticante, sim, vou na igreja praticamente toda semana, mas não por isso. Tento ser isso no meu dia a dia, na realidade, né? Agora, eu acho que esse papo ele é mais importante para a gente não desconectar as coisas. Eu acho que esse papo é mais importante para a gente sair fora da bolha, como você citou muito bem, mas sair do ciclo, né? Onde eu tenho um problema, eu não entendo a causa desse problema, vou num médico convencional, que é necessário, sim, mas vou no médico convencional e ele resolve isso em poucos minutos, me mandando para a farmácia. Como eu não sei o porquê eu fui para lá, eu continuo com o meu estilo de vida e vou para lá de novo. E aí vou para a farmácia de novo. Não sei o motivo, não curei a causa raiz e sim o sintoma, e aí eu fico preso ali naquele ciclo, né, entre o produto artificial, o produto ultraprocessado e a Big Pharma, e o remédio. E aí eu fico preso ali naquele ciclo. Parece que a verdade só roda aqui dentro e não tem os outros. Tem até aquela história, eu não vou me recordar agora o nome do livro, mas ele conta que é como se a gente estivesse dirigindo o carro e quando acende a luz lá no painel indicando que tem alguma coisa errada, você para no primeiro mecânico que tem na estrada, e ele vai lá, abre o motor, corta o fio onde está acendendo aquela luz vermelha, fecha o motor, te cobra pelo serviço, aí você entra no seu carro, você paga, entra no carro, liga, não está mais acendendo aquela luz, tranquilo. Aí volta para a estrada, daqui a um tempo começa a sair fumaça entre um carro, enfim, fazer o barulho. É justamente esse pensamento, a gente não apagar só aquela luz. Quando necessário,
apague a luz, mas não deixar de investigar, não continuar lá na estrada esperando até literalmente acontecer alguma coisa de errado pior do que está acontecendo. Então, Fernanda, então quais são esses hábitos da Fernanda? Você quer contar pra gente quais são esses hábitos diários da Fernanda? Fernanda acorda que horas, por exemplo, de manhã? Olha, o meu despertador depois que eu tive filho hoje é a minha filha, literalmente, porque como eu trabalho com o instituto e tudo mais, eu consigo acordar ali 7 horas, que é o horário que ela acorda, e já de início raspar a língua, eu faço minha pasta natural também, sem flúor. Que pasta que é essa? Eu faço com carbonato de sódio, com óleo essencial, mas tem muitas marcas também sem o flúor, que eu gosto de comprar também. E aí eu vou para o meu café da manhã, gosto de fazer o jejum, não é algo que eu tenho, toda segunda-feira faço, mas eu trago algumas vezes na semana. Depois que eu tive minha filha, demorou um pouco mais para eu retornar, mas gosto do jejum intermitente, eu me vejo assim muito bem. E do que eu estudo também do jejum, ele é uma fonte de cura também, né? Renovação celular, então trago o jejum de vez em quando e me alimento o mais natural possível. Ovos, frutas, o cafezinho de vez em quando, até o café eu tento às vezes dar uma passada aí, intercalo com chá preto, com chá verde, enfim, que não é a mesma coisa, mas intercalo também. Água com sal integral, coloco sal integral para aumentar a hidratação. Shot matinal fitoterápico eu tomo. E aí eu sempre trago, assim, nada bitolado, mas durante o dia, do que eu consigo trazer, um chá por dia, seleciono algumas plantas, sem objetivo nenhum, de forma preventiva. Tomo sempre meu chá, faço sempre meu uso das plantas, para trazer também mais bem-estar, o foco, antes de ir na academia, tomo lá meu shot fitoterápico também. Tem beterraba em pó, farinha de uva, gengibre, também com efeito anti-inflamatório. E aí vou tocando o dia. Eu trabalho no instituto, tudo, mas de prática natural eu falo, faz parte desde o momento que eu acordo até dormir. Nesse sentido. Mesmo não tendo nada acontecendo. E eu vejo que muito disso me traz um equilíbrio maior para quando algo realmente acontece, igual na TPM da mulher, esse desequilíbrio que acontece mensalmente com todas as mulheres, eu vejo que de aplicar diariamente, esses sintomas não chegam com aquela intensidade que chegava antes. Porque diariamente eu estou me reconectando, fazendo alguma prática, introduzindo de alguma forma algo natural que vai equilibrando, justamente pela vida, né? Mais corrida que a gente tem, tentar reconectar, assim. Eu percebi, durante esses 15 anos aqui na Nação Verde, o meu ritual de tomar 300 ml, de 300 a 500 ml de água, logo que eu acordo, que é a primeira coisa que eu faço, isso teve um impacto muito grande na minha vida. Muito grande. E o meu shot da manhã com limão, que eu não abro mais mão, com cúrcuma. Bem. Não abro mais mão da minha creatina, não abro mais mão da minha maca peruana, porque por dezenas de vezes, todas as pessoas estão doentes, às vezes num departamento da minha empresa, eu tenho 3 filhos, minha esposa, às vezes estão os 4 doentes e eu não fico doente. Então, esse meu cuidado diário, desculpa, esqueci, e o própolis verde. O própolis coloco também no shot. Então, esse meu cuidado diário, que ele são as minhas manhãs, em 90% de cada ciclo mensal, que são 4 fases da Lua, no mínimo 90% dos dias, com certeza, religiosamente eu sigo isso. E para mim, acabou sendo de grande vantagem. Entra naquilo da prevenção que a gente falou. Você não precisa chegar a ponto de ter uma inflamação, uma gripe, enfim, uma infecção mesmo, para você passar a usar. Tanto que elas vão fazendo efeito sem trazer essa sobrecarga, quando sabe usar ou quando é um produto de qualidade que a gente sabe ali, para justamente não acontecer algo pior. Eu sei que na TPM lá atrás, na adolescência, nossa, eu tinha muita cólica, muita a parte emocional também, do estresse. E hoje, trazendo esses hábitos diários, estou incorporando mesmo na rotina, assim, e você vê, eu vejo total diferença. Isso me ajudou muito. Agora, também. Então, esse início da manhã da Fernanda
é o seu shot? Shot. É a sua... Raspar a língua antes de tomar água, mas também 500 ml. Toma água. Você tem o seu shot também? Tenho. Como é? Eu faço shot com a cúrcuma, aí coloco também a pimenta preta, né? A piperina, ela aumenta a biodisponibilidade lá da cúrcuma, então eu coloco também. Às vezes eu vario. Nesse que eu estou fazendo, eu coloquei também hibisco em pó, gengibre e hortelã em pó. Hortelã em pó no shot. Aí também espremo meio limão, gotinha de própolis e tomo. Esse eu faço, esse completo com gengibre e com... você citou o gengibre, citou... Pimenta, hibisco, hortelã. Hortelã. Esse eu já faço mais pontualmente. Porque esse eu tomo cuidado e também peço para as pessoas tomarem cuidado por conta da vascularização. Depende das pessoas. Por conta de hemorroida, sim. Por conta de algumas questões vasculares. Tudo que eu falo assim, não é... Eu bato muito nessa tecla, não é receita de bolo. Apesar das pessoas, apesar das pessoas entenderem muito do que a gente fala como uma diquinha, tem seu grau de toxicidade, precisa de conhecimento. Até por isso que eu gosto de variar um pouco essa seleção que eu faço, para não trazer essa sobrecarga. Mas eu me conheço, eu sei que eu não tomo nenhum outro medicamento, que eu não tenho nenhuma questão de saúde. Então, para mim, é possível de fazer. E aí, aí de manhã eu fico mais com a minha filha, eu cuido dela até ela ir para a escola. E depois passo a trabalhar, mas também eu treino. Eu acho que não só as terapias naturais, mas faz parte desse estilo de vida a prática física, a prática de exercício físico, a alimentação também. Então, o 80-20 tem que estar presente para você ter uma mínima qualidade de vida. E, Fernando, e o jejum? Eu quero dar minha opinião empírica sobre o jejum, mas eu quero saber como é que é o seu jejum. Você faz por ciclo? Como é que você inseriu o jejum na sua vida? Olha, eu confesso que eu não tenho um ciclo muito certo, não. Mas eu me acostumei com o jejum e eu acordo... Nos dias que eu não acordo com muita fome, eu falo, hoje eu vou embalar no jejum. E nos dias que eu acordo com muita fome, eu como. Então, eu não tenho... não, hoje era dia de jejum, vou aqui passar fome. Eu levo de uma forma mais tranquila, mas sem abandonar isso, porque eu me sinto muito bem fazendo o jejum intermitente. E eu vejo assim, realmente, tem pessoas que falam, não consigo. Então, vá aos poucos, vá devagar. Se você antes ficava ali entre 8 e 10 horas sem se alimentar, sobe para 11, sobe para 12. Eu, geralmente, faço de 16 a 20 horas. A 18 horas, perdão, é a média que eu faço. E eu não gosto de pular o jantar e dormir sem me alimentar. Então, eu prefiro pular o café da manhã e somente ali depois almoçar. Então, é o estilo que se adapta a mim. Mas tem vários, assim. Eu não sou professora de jejum, mas eu já li vários livros e eu sou adepta. Você também é adepta? Sou. E eu tenho o empirismo do jejum, porque eu testei vários, né? Por favor. Várias modalidades. Né? Aí, a que funcionou mais para mim foi aquela que você vai jantar o mais cedo possível. Tá. Aí você vai jantar o mais cedo possível e aí você vai ficar até o outro dia. Né? Então, por exemplo, imagina que às 6 horas você parou de comer. Às 18 você parou de comer. Então, das 18 até às 6 ou 7 do outro dia, já deu 12 horas. Sim. Tá? Então, esse jejum de 12 horas. Esse, para mim, funcionou maravilhosamente bem. Aí depois eu fui ver alguns estudos sobre ele. Falei, cara, esse é o jejum do ciclo circadiano, que acompanha a nossa ancestralidade. Que era assim que nós éramos, desde que éramos caçadores, coletores, antes de ser sedentários, que é quando a gente se fixou na Terra. E realmente, para mim, funciona muito bem. O jejum que não pegou bem para mim, para eu repeti-lo muitas vezes, é o jejum que a gente tira o café da manhã e o almoço. Tá. Nunca tirei o almoço, não. Esse que você tira o café da manhã e o almoço, esse para mim não pegou bem, não foi legal. Eu acho que dá para eu consegui fazer esse jejum aí de 24 horas, mas um dia. Sim, pontualmente. Não dá pra ficar repetindo ele. Também. No meu caso. Para mim também. Agora, o jejum de você parar de comer 5, 6 da tarde e fazer a sua última refeição, e de repente jantar mesmo. Até que eu já fiz a experiência de trazer para a empresa 2 marmitas, uma do meio-dia e uma das 6 horas, para ficar certinho, comer na empresa e fazer aquele jejum até o dia seguinte. Só que aí, nesse caso, você tem que fazer vários dias para ele funcionar, porque ele é um jejum só de 12 horas,
mas a efetividade dele se dá em você fazer ele várias vezes. Uma coisa interessante daquilo que você comentou, que tem uma sabedoria muito grande e que passou com uma simplicidade muito grande, então eu quero chamar a atenção. Tá. A Fernanda comenta assim, é que tem um dia que eu não estou disposto para tomar café da manhã e eu já percebi que eu estou naquele embalo e eu já vou aí, aproveito e já faço o jejum naquele dia. Esse é o dia certo de fazer jejum. É? Tem a ver com as fases da lua. Tem a ver? Tem. E se a gente vê as pessoas, elas às vezes comem porque é o horário. Mas peraí, você tá com fome? É sair da bolha, igual a gente fala. Você tá com fome agora? Tudo bem, tem os horários do trabalho, não estou falando disso. Mas é se observar, será que hoje eu consigo? E aos poucos. E se for para falar em natural mesmo, sabe quantas vezes nós comíamos na nossa ancestralidade? Uma, 2 vezes por dia. Mas quando eu comecei no jejum, foi porque eu li justamente isso. Lá, tudo bem, a gente teve os avanços, mas lá atrás a gente acordava e não tinha essa disponibilidade de abrir um armário e já ter a comida ali, embalado e tal. Então você teria que, pelo menos, subir numa árvore, pegar ali uma fruta. Cara, isso faz muito sentido. E fui trazendo, e aos poucos. E claro, tem que ter esse cuidado, certas pessoas não podem praticar, precisam de acompanhamento, mas o jejum, ele traz energia, é inexplicável, assim. Vamos fazer uma provocação para a turma aqui? Vamos fazer uma provocação, vamos lá. Para você não achar que a gente tira as coisas do sovaco. Vamos supor que você não está fazendo jejum porque você escolheu fazer o jejum por saúde, você está fazendo jejum porque não tem comida. Você está num lugar, você foi fazer uma viagem e você não conseguiu chegar no seu destino, você teve problemas e você está no meio da selva e você não tem absolutamente mais nada para comer, acabou toda a sua comida. Socorro. E aí, então, você agora, em 2026, que é o dia que nós estamos fazendo aqui o podcast, e aí você já está 2 dias sem comer nada, você pode imaginar. Você já deve ter ficado algumas horas sem comer, passando do horário de comer, né? Sabe como é que você fica irritado, né? Mas você está sozinho e você não tem nada para comer e já faz 2 dias que você não come nada. 3 dias que você não come nada. O quanto você suportaria? Água você até está conseguindo tomar, mas você já está há 4 dias sem comer nada. Consegue se imaginar nessa história? E aí, de repente, aparece um animal. E aí pode escolher um animal. Pode ser um boi, ok? Pode ser uma ovelha, um carneiro, ok? Pode escolher um animal. Pode ser um frango, uma galinha. Uma galinha do mato. Tá? Uma galinha do mato. O que quer que seja, pode escolher, deixa você escolher. E eu te pergunto, com 4 dias sem comer, você saberia o que fazer com esse animal? Hoje, agora, em 2026, você saberia o que fazer com esse animal? Então vamos lá. Vamos supor que você sabe ou não sabe. Você pega esse animal. Você vai ter que matar. Você saberia matar um animal? Com as suas mãos ou com algum instrumento? Que seja. Mas vamos supor que você tem um instrumento que você estava de carro, só acabou a gasolina ou quebrou, não sei. Não importa. Você está no meio do nada. Eu já estive de Jeep no meio de vários nadas. Essa história não é tão distante assim para mim, porque eu já passei cada perrengue de Jeep nas minhas andanças aí pelo Brasil. Então eu te pergunto, com a ferramenta, você vai e mata o animal. Você consegue matar o animal. Qual é o próximo passo? Você tem que tirar o couro? Ou as penas? Sim. Quanto tempo isso demora? Opa, vai 1 horinha aí. Muitas horas. Depende do tamanho do bicho. Muitas horas. Muitas horas. Pra você depenar um animal, tirar o couro, a pele do animal, você vai ter que abrir o animal. Total. Quantas horas? Não é difícil a gente entender que a gente não comia mais de 1 ou 2 vezes por dia. Não, com certeza não. Porque você não tinha gás. Você não tinha energia elétrica. E mesmo que ainda não seja a questão de caçar, só ter que procurar, preparo. Subir numa árvore para pegar, então não era essa facilidade. Você imagina o preparo. Sim. Sem fogo, sem energia elétrica. Sim, eu fui para o Peru, viajei para o Peru sozinha, e aí a gente foi toda essa parte dos povos andinos e tudo mais. E eu imaginava muito isso. Caramba, lá em Machu Picchu, tinha gente que morava aqui, sabe? Aí eles tinham toda a parte... É incrível, né? Você deve saber.
mais que eu. E, cara, uma estrutura ali, mas muito diferente do que a gente tem hoje. E todo mundo que fala, isso não é para mim, todo mundo já fez algum exame que precisou ficar em jejum. Então, claro. É possível. Claro. É possível. E essa questão de trazer aos poucos, não tem como. Vai trazendo de meia hora em meia hora, vai se adaptando. Pô, o corpo entra em cetose, entra em renovação celular. É incrível quando você estuda o jejum. De jejum, falam, né, a cirurgia da natureza, né? Horácio fala também. Jejum intermitente, principalmente. Né? Principalmente. Agora, eu entrevistei um cara aqui que ficou 39 dias de jejum. O Coraça, né? Conheço ele. Entrevistei. 39 eu acompanhei. dias. Ele 39 ele é o mestre dias do jejum. de jejum, cara. Eu gosto muito do Coraça. Cara. E eu vou fazer uma experiência, não que nem a dele, mas eu vou fazer uma. Estou me programando. Eu comecei a fazer os intermitentes agora, mas eu estou fazendo por ciclo. Você faz toda semana, dali certinho? Pelo menos uma semana. Uma vez por semana. Tá. Pelo menos uma vez por semana eu trago também. É que eu estava com um colega e eu perguntei para ele se ele estava fazendo jejum intermitente. Ele falou, tô todo dia. Eu falei, agora não é mais jejum, então. Já virou o seu hábito. Já é. Mas tem gente que traz, realmente. Não é todo dia não, meu filho. Isso aí você tem que fazer ciclicamente, senão seu corpo também não se adapta mais, né? Sim, eu acredito nisso. E não só o jejum de alimento, né? Jejum de várias coisas que a gente pode pensar hoje em dia. Nos últimos anos, eu tenho feito jejum de fofoqueiro. Jejum da palavra. Jejum de fofoqueiro. Mas isso também tem a ver com os hábitos de vida que a gente traz. O tanto que a gente, às vezes, não é literalmente engolido pelo que a mídia traz, pelo que todo mundo está falando. É natural do ser humano, né? Ir aonde todo mundo está indo, mas esse pensamento diferente vai trazendo novos hábitos que trazem também benefícios para a gente. Você quer ver outro jejum que eu já fiz? Jejum de tecnologia. Isso daí todo mundo tinha que fazer. Eu já fiz. Você ficar 1 dia, 2 dias assim numa viagem e não pega celular, não mexe com tecnologia. Eu já fiz isso. A gente que trabalha com isso às vezes fica até demais, mas quando eu viajo eu também falo, quero viver isso aqui, quero tentar gravar aqui. Antes eu lembro de shows que eu fui que eu não tenho uma foto nem nada. Hoje você vai no show, você não consegue assistir ao show, cara. Tá todo mundo com o celular na sua frente. Chato demais. Chato mesmo. Acho que tudo tem sua hora e seu lugar, né? Sim, sim. É o equilíbrio. Equilíbrio de trazer isso. O que mais? Conta pra gente a coisa mais difícil que você já passou em consultório. Olha, em atendimento, foi essa questão da pessoa já tomar muitos medicamentos. Então, existe uma interação medicamentosa das plantas com certos remédios, com certos medicamentos. Então, era uma mulher que estava passando pelo período de menopausa, então, com todos os sintomas de desequilíbrio emocional, os fogachos, né, aquele calor que dá, até dores no corpo e tudo mais, mas ela já havia tido câncer de mama. E existem muitas plantas com atividade fito-hormonal, então, literalmente, que os fito-hormônios ali, as substâncias da planta, desse fitocomplexo, conseguem mimetizar a ação do hormônio dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, a propriedade fitoestrógena. Muitas plantas, como a soja, trevo vermelho, a folha de amora, elas conseguem mimetizar o hormônio para auxiliar nesse equilíbrio mesmo do sistema endócrino. Mas justamente essas são contraindicadas quando a pessoa já teve algum câncer estrógeno dependente, como câncer de mama, por exemplo. Então, eu não podia indicar as plantas que eu sabia que seriam ideais para ela. E aí, o que a gente faz nesses casos é fazer indicações que vão aliviar ali os sintomas, o que pode levar mais tempo. Então, eu sempre falo da gente ter um alinhamento de expectativa mesmo, do que é natural. Não vai ser do dia para a noite, não é milagroso, nada disso. Por isso, não acreditem em quem fala que tem lá 7 ervas milagrosas, porque não é assim. Mas aliviando os sintomas. Então, foi um dos casos mais difíceis, porque ela também fazia uso de vários medicamentos para pressão, para outras questões. Então, essa parte de interação medicamentosa é algo importante da gente falar, porque, sim, as plantas elas podem diminuir, podem anular o efeito de certos medicamentos. Então, sair tomando de qualquer forma, de qualquer lugar, por exemplo, pode trazer questões. Aqui na empresa, a gente começou há 15 anos atrás justamente com a Aloe Potion, né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui.
Tá aqui, não é? Pega Eu já pra dei mim. uma olhada nele aqui. Tá aqui. Esse produto aqui, inclusive, ele não tem, em 15 anos, alteração nem no frasco, nem na tampa, nem no rótulo. Jura, eu ia perguntar isso. 15 anos. Eu ia perguntar isso. Eu brinco que é a nossa caneta Bic. Que legal. É o nosso Gosto de Yakult. história. Eu nem posso, eu tenho até um compromisso com isso. A única Bom. alteração que eu fiz é que agora os novos, essa última safra agora, ele tem um selo de 15 anos aqui. Ah, legal. É. Pô. Porque é 15 anos de história sem uma alteração. E foi o primeiro. Era primeiro e único, eu não sabia o que eu estava fazendo. Até que o logotipo da Nação Verde aqui, você olha, nossa, mas isso é o mais antigo, é o primeiro logotipo da Nação Verde. Hoje os logotipos são muito diferentes, são modernos, não. Esse aqui é o antigão da Nação Verde. Ó. Eu não mudo nada. Ele é histórico. Que legal, eu não sabia. É, E eu ia perguntar ele é do histórico. rótulo, não sei porquê. É o principal produto da empresa. Para mim, não existe um produto superior ao Aloe Potion em termos de segurança de uso. Em termos de segurança de uso, entendeu? E a aloe Assim, vera... uma colher de sopa por dia muda a vida da pessoa. Fernanda. Muda. Eu tenho 2 invenções na Nação Verde que mudam a vida da pessoa. Entre outras, Claro. Magic Body e o Aloe Potion. Magic Bar é o quê? Magic Body é o Lotus do Psyllium. Não é o Psyllium que você conhece. Tá. É o Lotus do Psyllium, raiz de conjac manã e picolinato de cromo. Olha. Você toma ele 10 minutos antes da refeição. Aham. Ele faz... É o único produto que eu conheço que ele mostra num copo o que está acontecendo dentro do seu estômago. Ele, em minutos, ele forma um gel, mas o gel que você pode virar o copo que não cai. Não é o que você está acostumado com psyllium, aquilo lá que fibra. vira um barro, não. E ele reduz o esvaziamento gástrico, ele imita uma canetinha. Ah, Quando você... 10 minutos antes da principal refeição. Sim, daí sim. você come em cima. porque No que ele você- incha, né? Ele preenche. Exatamente. E no que você come em cima, ele diminui a velocidade da absorção, então te dá mais saciedade, encapsula a gordura e o açúcar, e ao invés de absorver tudo no intestino delgado, você vai mandar para o intestino grosso, então ele arruma todo o seu número 2, você Sim. passa aí no banheiro todos os dias, Tanta gente com constipação, né? as duas pontas, alimentar. resolve constipação e também a diarreia, resolve as duas Sim. pontas. Então assim, Esse quando daí você eu não usa o Aloe conhecia. Potion e o Magic Body, é uma... E Eu a... recentemente tive que fazer um replantio aqui, ó. Fiz um replantio. Fiz tô uma vendo. cirurgia capilar que não te contam, né? Mas são 13 horas de cirurgia. Meu amigo fez recentemente, ele foi em casa e estava me mostrando. Horrível. Ele 13 falou. horas de cirurgia. Te apaga, assim. 6, 7 da manhã você apaga e vai acordar 9 da noite perguntando pro médico quando que vai começar. Porque você tem um lapso temporal. Ele falou que é muito mais punk do que ele imaginava. Mas muito. Mas muito. Mas, Ó o que me salvou aqui, ó. Não tomei omeprazol. sem dúvida. Porque você tem que tomar antibiótico, você tem que tomar analgésico, anti-inflamatório. É um coquetel, meu. Virei o próprio Zé Droguinha por 10 dias. Era o próprio Zé Droguinha, sabe? Usou todos os 20 lá do 80-20 Meu. que você podia. Cara, virou 80 drogas. 80% drogas. Mas. Então, o cara descobriu o preço da vaidade. É. Mas tá vendo? isso, Não é e só isso era mulher uma que coisa. sofre. Meu, isso era uma coisa impensável para eu fazer. Minha esposa fez todo o rolê lá para eu fazer o negócio. Aham. Eu falei, cara, tô com 54 anos. Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim. Tá na hora de eu fazer uma coisa que eu jamais faria. Eu acho que se eu fizer uma coisa que eu jamais faria na minha vida, o que será que me espera do outro lado? Não é? Vai abrir portas assim. Cara, eu diferentes. fui com essa Abrir expectativa. um portal. Eu fui com essa expectativa. Eu falei, eu vou pagar o preço da vaidade. Porque eu realmente não tenho muita vaidade, não. Realmente não tenho. Eu sou aquele homem que sai de casa sem se olhar no espelho. Raiz, raiz. Eu saio de casa sem se olhar no espelho. Aham. Eu saio, de boa. Eu falei... Aliás, é uma boa provocação para você também. Qual vai ser a coisa que você vai fazer que você jamais faria? É bom às vezes se desafiar, né? Né? Qual É é? bom. Então, eu acho que mudou muita coisa. Acho que mudou muita coisa. Você já fez uma coisa que você jamais faria, Fernanda? Que eu jamais faria? Fez alguma coisa assim que falou, pô, eu mudei a partir do ponto que passei a fazer tal coisa.
Muitas. Já. Eu acho. Porque a gente vai ser... Ser mãe é uma delas, né? Ser mãe é uma delas, Uma mas coisa eu sempre quis ser mãe. Sempre? Então não quis ser serve. mãe. Sempre Então quis não ser mãe. serve. Planejei ser mãe nova. Assim, nova, hoje em dia é nova, né? Eu tive com 24. Mas eu sempre quis. Mas a gente paga a língua em várias coisas. Mas eu fui vegetariana por 10 anos. Não sou mais. Me conta isso aí. Na fase lá. Tenho muito interesse em saber isso aí, porque eu recebo a turma aqui, né? Vegetarianos e não, né? Recebi uma das principais carnívoras do Brasil aqui, né? Há uns 3 meses atrás. Eu vi. E ela é, assim, carnívora mesmo, restrita. Raiz. E meu professor é vegano. Não, desculpa. Meu professor é adventista, ele é vegetariano. Né? Não é vegano. Ele é vegetariano. Então, assim, vegano, eu não dou, assim... Claro que atendi já no podcast de veganos, né? Com todo o respeito, né? Claro. De verdade, de coração. Mas não é uma coisa que sequer eu divulgaria. Veganismo não. Veganismo eu nunca... Não divulgaria. Não, assim, de coração, assim, com todo o amor do mundo. Olha aqui, me perdoem meus colegas veganos, porque não é sobre... Não, cada um faz... não é uma corrente política isso aqui, a não ser que seja para você, né? Não é para mim. Então... mas me fala do vegetarianismo. Me conta isso aí. Foi lá em meados... eu tinha 18 anos e foi pela causa animal, assim. Porque em termos de alimentação, eu sempre comi de tudo. Essa minha avó, o que eu comia de café da tarde era fígado, moela, pé de frango. Eu não tenho problema nenhum, eu sempre comi tudo. Dobradinha, tudo. Não exagera, Fernanda. Juro, a pessoa vê tudo. Dobradinha, fígado, moela, tudo. Miúdos e tal. E mais pela questão animal, que aí descobri aqueles documentários, fui estudar um pouco mais, até essa parte da energia, igual você falou, mexeu na planta, ela libera, a gente sabe que o bicho também, no momento ali do abate e tal. E aí, decidi, assim, do dia para a noite, não vou mais comer, mas foi um choque, porque eu comia de tudo, assim, então eu não conseguia nem imaginar isso, mas foi do dia para a noite. E fiquei lá por 10 anos, durante a gestação vegetariana, durante a lactação, amamentação, tudo, 100%. Aí minha filha começou a se alimentar, eu era vegetariana, falei, eu não vou dar carne nesse momento, porque eu acredito que é o melhor para ela, mas eu falei, eu nunca vou proibi-la. Eu fiquei 18 anos comendo, se ela tiver vontade, não vou fazer passar vontade, não é uma alergia, não é uma questão de saúde. Então, tranquilo. Aí ela começou a apontar a comida dos avós e tal, e quis experimentar. Ela estranhava o sabor forte, mas aí chegou no momento em que ela queria comer igual a mamãe. Mas eu via que ela estava com vontade da carne, né? Então, teve um churrasco na casa da minha irmã, em Peruíbe, ela tem uma casa lá, e aí ela queria dormir, mas ela estava desde o café da manhã sem comer, e só tinha saído o frango ali da churrasqueira, não tinha nem arroz pronto. Aí eu piquei um tomatinho e falei, vou levar para ela isso aqui. Fui lá no quarto, aí ela, ai mamãe, mas você não come isso aqui? Eu como, já comi, tá gostoso, pode? Então come aí. E na hora, enfiei na boca. Foi assim, aí dali eu comecei a comer, e ela ainda hoje, ela não quer certas coisas. Eu também demorei um tempo maior para voltar para a carne vermelha, mas isso tem 2 anos que eu voltei, né? O que você pode contar para a gente da experiência da sua fase vegetariana, que foi grande? Quantos anos de vegetariano? 10 anos. 10 anos? E a Quase comparação com o vegetariano e não vegetariano? Olha, eu sempre fui saudável. Durante o vegetarianismo, 100% saudável. Tinha meus exames lá corretíssimos. Sabia fazer também as estratégias, né? De, por exemplo, comer leguminosas junto ao limão, vitamina C, aumenta a absorção de ferro, tudo aquilo. E eu sempre gostei muito de vegetais, então eu não era... Porque a gente vê a galera vegetariana que acaba comendo só macarrão e carboidrato. Então, precisa realmente ter essa estratégia e noção de nutrientes para você não ter uma falta. Então, eu sempre fui saudável. E minha filha também. Na barriga, ela sempre foi uma menina, uma bebê saudável, fez exames lá, tudo certinho. Em termos de energia, eu não sei especificar, mas é porque juntou 2 coisas ao mesmo tempo. Maior constância de exercício físico, bem nessa fase que eu voltei a comer carne, e também uma maior inserção mesmo do que é natural no meu dia a dia. Então, essa parte que eu falei para você, não, agora eu vou usar as práticas naturais para prevenir a TPM. Então,
Hoje é dia a dia. Faz tempo que isso era, mas eu tratava muito assim, às vezes pontual, mas hoje é fiel, dia a dia eu trago isso para minha vida. Então juntou tudo isso, mas eu me sinto hoje bem disposta. Agora, eu acho que é possível ser vegetariano saudável, sim, e também não tenho problema nenhum. Nunca fui aquela que ia ficar palestrando na vida de ninguém, eu sempre ia nas festas, até porque no meu entorno era só eu. Eu fui lá atrás, não tinha nem os produtos que hoje em dia tem, de hambúrguer vegetariano, não tinha nada disso. Não era uma questão de militar, né? De fazer a militância. Não, eu acredito, eu realmente não quis por um tempo, e eu defendo Quando você era mais ainda... jovem, era meio militante, então, né? Eu acho que todo mundo tem aquela fase, né? Eu falo que, ninguém morre, nem ateu, nem vegano. Não, mas é difícil para algumas pessoas. Mas você sabe, até no veganismo, assim... Conheci pouquíssimas pessoas. Porque... Vivas. Porque é difícil. Não, alguns cursos que eu fiz, não que seja impossível, mas muitos cursos que eu fiz de pessoas que eu conheci nessa mundo, universo natural, tem bastante. E aí a pessoa dizia que era vegana, mas aí serviam ali um pão de queijo e ela comia. Eu não é? Porque para mim não é só dentro da sua casa. Se você ou você é adepto, tranquilo, de vez em quando. Igual até do crudivorismo, eu gosto de trazer alimentação crua de vez em quando, mas não me rotulo. E eu acho que, se a gente pensar no equilíbrio, até nessa parte de alimentação, será que você não está comendo muita carne vermelha? Dá uma diminuída, dá uma equilibrada, isso também já é benéfico, assim, para a gente, para o meio ambiente e tudo. Eu acho que são ciclos, eu acredito em ciclos. Sim, total. Porque eu acho que isso nos remete à nossa ancestralidade. Então, a gente não tinha caça todo dia. Exato. Não tinha. Então, até hoje eu trago refeições sem a carne. Mas ao mesmo tempo, o ser humano não criou arco e flecha para caçar brócolis, né? Então, a gente não criou arco e flecha há 7 ou 8 mil anos, que se tem notícia em pintura rupestre, para caçar couve-flor, né? Então, exato. Acho que faz parte. Total. Mas que não tinha uns caça todo dia, eu tenho certeza. Não tinha. Então, assim... Também não tinha geladeira. Exato. Então, trazer as raízes, mas para a nossa realidade. Ninguém está falando para voltar a ser como era, de forma nenhuma. Mas foi isso. Foi benéfico do tempo que durou e hoje eu me sinto bem também. Foi parte da sua vida, do amadurecimento, né? Do conhecimento. Foi. Fez parte ali. E foi positivo. Não sentia falta. Agora, eu acho que os extremos são sempre perigosos. São. E não acho que é para todo mundo. Eu acredito que uma pessoa possa viver só com carne, fruta e, sei lá, como eu estava conversando com a nossa colega, e carne, fruta, gorduras boas, né? Como a dieta da selva, que está crescente aí, né? Falam, que é uma imitação de uma dieta original, americana, né, tal. São releituras, nada disso é novo para nós, né? A gente já conhece essas histórias de outros carnavais, né? Elas só vão chegando com outras roupagens, outros interlocutores e outras vítimas até, por que não dizer, né? Sim. Porque realmente eu não acredito em absolutamente nada que sirva para todo mundo. Porque não dá para rotular nem sintoma, nem pessoas. A gente é diferente. Acredito. A gente é diferente. Cara, eu acredito que pode funcionar o carnivorismo para muita gente, mas não para todos. Eu acredito que o vegetarianismo pode funcionar para muita gente, mas não para todos. Eu acredito mesmo na individualidade mesmo. Você tem que ver. E o equilíbrio não é estar em cima do muro, mas é literalmente você entender que isso pode ser bom, mas não precisa ser diariamente, não precisa ser nessa quantidade, porque com a facilidade você pode comer picanha todo dia, toda refeição, se quiser, né? Se puder comprar. E eu nem falo em equilíbrio, em equilibrista também, sabe por quê? Porque viver como equilibrista é horrível. Mas é não ficar bitolado. Mas tem fases mesmo, tem ciclos mesmo. A mulher é muito cíclica, né? Pois mulher então. É muito cíclica. Mulher é muito cíclica. O que a gente faz antes do período lá menstrual, a nossa energia é completamente diferente. E a mulher tem que estar sempre fazendo tudo. A natureza é cíclica, né? A natureza é cíclica. Sim, tudo. Não é verdade? Essa é a realidade, né? Então, eu penso que viver como equilibrista é um estresse constante. Porque o equilibrista me remete àquele cara em cima do fio. Não, pode não cair a qualquer momento. De equilíbrio. Né? Então, eu acho que
tudo bem, vai ter fases da vida que eu vou viver que nem um equilibrista, é um estresse. Eu tenho que me equilibrar, porque se eu cair, eu morro, né? Então, acho que tem fase da vida que a gente tem que tentar equilibrar coisas assim, mas passou essa fase, eu aceito os ciclos, né? Sim. Quando você tem um filho pequeno, a sua vida muda completamente. Quando Totalmente. esse filho vira adolescente, sua vida muda de novo. São ciclos, né? Sim. Você começa uma empresa, sua vida muda. Sim. Você começou, não sabia... 15 anos atrás. Comecei por um problema de saúde da minha mãe. Não teve mérito, meu. Só fiz uma promessa para Deus. Se minha mãe ficasse boa, eu ia fabricar isso no Brasil porque eu tinha descoberto a verdade. Você já viu gente quando acaba de descobrir uma verdade? Já viu como estão essas pessoas? Imagina eu, a Lua e ascendente em Áries, quando eu descubro uma verdade. Não. Aí já comecei, não. Se depender de mim, o que aconteceu com a minha mãe não vai mais acontecer com a mãe de ninguém. Ariano, né? Lua em Áries, imagina. Sim. Então, o que ela teve? Esses pólipos que dá no cólon, né? Que dá porque as mulheres, não sei se a turma sabe, vocês sabem que as mulheres não vão no banheiro todos os dias? Eu tenho que fazer a fofoca aqui hoje. As mulheres não vão no banheiro todos os dias e na maioria das vezes, a maioria delas, né? E na maioria das vezes, quando elas viajam, aí que não vão no banheiro mesmo, trava mesmo. Tem mulher que... Então, e é comum, né? É normal. Você não chega numa roda de mulheres e pergunta: e aí, vocês foram no banheiro hoje? Todo mundo? Você foi? Você foi? Mas entre mulheres tem esse assunto, sim. Tem? Eu conheço muitas mulheres que têm essa dificuldade. E vem muito, assim, falando dessa parte emocional, vem da mulher reter muitas coisas, então não libera. Total. E aí retém ali também. Total. Retém no emocional, no físico. Aloe Potion nelas. Aloe Potion. Aloe Potion nelas. Aloe Potion nelas. Aloe Vera, inclusive, nessa história que eu te falei da minha avó, tem, sei lá, uns 5 pés de gigantes de babosa lá, que ela tirava para passar em mim quando criança. E a minha avó dizia, eu lembro muito claramente, de pequena ela falar, isso aqui é o remédio que a farmácia não quer que você saiba. Exato. E ela falava, e quando eu era pequena, como ela pegava ali natural, ela tem um cheiro mais forte, não essa que teria, mas por conta da aloína, né, dessa parte amarelada ali da babosa, que a gente até não deve consumir. É um perigo. É um perigo. E aí eu ficava meio assim com a babosa, porque tinha esse cheiro forte, mas aí depois eu usava, porque ela pegava o gel certinho. E ela falava muito da babosa. E é uma das plantas que eu mais gosto de estudar, que eu mais consumo também. Mas não é para você pegar uma babosa aí na sua casa, não. cortar e botar, e moer e fazer suco, não, porque ela é tóxica. Até porque tem várias espécies, né? Tem muitas espécies. Às vezes você está usando uma muito Aloe Potion é Aloe Vera barbadensis. E existe um segredo, sim, para tirar a aloína e outros compostos que foi passado no boca a boca de geração em geração. Há 15 anos atrás eu conheci a Cacildinha, contei a história para ela, minha história para ela, ela resolveu acreditar em mim e até hoje nós estamos juntos. Ela dedicou a plantação de aloe vera dela para o Aloe Potion e até hoje fabricamos lá no sul. No sul que vem? Que legal. Olha, fabricamos em Santa Catarina há 15 anos já. Que massa. Aloe vera está na Bíblia, é aloés, tentaram ressuscitar Jesus com aloe vera. Né? E aloe vera é uma planta que acredita-se. Aí você pode até dar uma pesquisada, mas mais de 50% dos remédios que existem numa farmácia tem um princípio da aloe vera. É incrível. Eu acredito. É incrível, uma planta incrível. Tem Faço muitos uso estudos. até hoje, minha mãe é viva até hoje. Que maravilha. Minha mãe, quando viaja, leva na mala. Minha mãe agora passa 6 meses em Portugal e 6 meses no Brasil, ou quase isso. E ela leva a aloe vera para Portugal, porque ela ainda toma 3 vezes por semana. E é muito mais prático de levar assim, né? Sim. Do que você precisar. Aí você abriu, põe na geladeira, toma uma colher de sopa por dia, a vida da pessoa muda. Muda a pele, melhora cabelo, refluxo. Questões de infecção. A pessoa está com insônia, pensa que a insônia é refluxo. Sim. Porque ela tem o pigarro e ela acorda. Desperta, né? E se você não cumpre as 4 fases do sono, as mínimas 4 fases do sono, você não tem um sono REM. As pessoas acham que dormem e tem um sono. Você tem vários sonos durante um sono. Né? Vários ciclos, né, durante um sono. E ela com mel para dor de cabeça, aloe vera. Maravilhoso. Incrível. Fernanda, a pergunta que não quer calar. O que é que você veio fazer aqui? O que eu vim fazer aqui, olhando para lá,
Bom, meu propósito é disseminar os saberes naturais, resgatar toda essa sabedoria popular que a gente fala, unindo a tecnologia aos avanços que a gente tem hoje, ou seja, trazendo isso da melhor forma que a gente pode para o nosso dia a dia, para despertar mais pessoas, para ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, essa reconexão com o natural também. Então, acredito que é isso, disseminar. E se você chegou até esse ponto do episódio, ou pegou algum corte desse episódio, por que você não aproveita e ajuda a gente a espalhar coisas boas por aí? Porque todo santo dia sai alguém para espalhar coisas ruins, não tenha dúvida disso. Então, saia você agora para espalhar coisas boas, combinado? Muito simples de fazer, né? É só você curtir, ajuda o nosso podcast. Se você compartilhar, ajuda mais ainda. Agora, se você se inscrever e ainda acionar o sininho, aí você ajuda pra caramba. Beleza? Esse foi o podcast sobre saúde natural, né? Maravilha. Com Fernanda Gimenez. Muito obrigada. E, ó, tava vendo agora na sua pulseira, sou diferente, eu tenho aqui, ó. Não sei se é aqui a tatuagem. Pois é, tô vendo. É, agora que eu vi sua pulseira. Nossa, uma Aqui, coincidência então, tamo joia. junto. Obrigada pelo convite, adorei participar, Ricardo. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bem, tchau, Ó, tchau. aqui é todo... É 2 vezes por semana, Natan? Uma vez por semana? Uma vez? Isso, uma vez. Toda quinta? Quarta. Toda quarta? Toda quarta-feira, por enquanto, uma vez por semana, já 2 vezes por semana. Toda quarta-feira tem um episódio novo do Saúde Fora da Caixa. Então não esquece, vai. Dá uma curtida aí. Se você escrever alguma coisa nos comentários, a gente responde, tá? Não esquece de compartilhar. Compartilhe coisas boas. Quanto mais você compartilhar, mais o YouTube entrega coisas boas por aí. Valeu. Tchau, tchau.